Aprenda a fazer o salgado mais vendido do Brasil. Fica uma delícia e fácil de fazer. Em um recipiente, coloque 10 gramas de fermento biológico seco, 1 copo americano de leite morno, 1 copo de água morna, meio copo de óleo, 2 colheres de açúcar e 1 colher de sobremesa de sal. E misture bem. Vamos precisar de aproximadamente 500 gramas de farinha de trigo. Vá acrescentando aos poucos. Quando a massa já estiver um pouco consistente, é preciso amassar com as mãos. Em uma superfície plana, jogue um pouco de farinha de trigo e despeje a massa. Vá jogando a farinha aos poucos para a massa não garrar e obter a consistência necessária. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva e acione o sininho para não perder os próximos vídeos. E se gostar, deixe seu like. Quando a massa já estiver nessa consistência, ela já está pronta. Unte um recipiente com óleo e coloque a massa para descansar de 40 a 60 minutos coberta com um pano. Enquanto a massa cresce, vamos preparar o recheio. Eu utilizei 250 gramas de presunto, 250 gramas de mussarela e requeijão, mas você pode utilizar o recheio da sua preferência. Com a massa já crescida, em uma superfície plana, jogue farinha de trigo e despeje a massa. Divida a massa ao meio . Com um rolo, estique bem a massa. Espalhe o requeijão no centro da massa. Depois, acrescente o presunto e a mussarela ralado. Para fechar, junte as duas pontas e aperte bem. Corte do tamanho que você desejar o salgado. Em uma forma untada com manteiga e farinha, coloque seu salgado.
Bata um ovo para pincelar por cima. Leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos. Receita perfeita de salgado assado de presunto e mussarela, muito fácil de fazer. Em um recipiente, coloque 300 ml de água morna, que equivale a 2 copos americanos. 100 ml de óleo. Duas colheres de sopa de açúcar. Meia colher de sal. E meio envelope de fermento biológico seco, que equivale a 5 gramas, e misture. Adicione também 600 gramas de farinha de trigo, vá acrescentando aos poucos. Quando a massa já estiver um pouco consistente, é preciso amassar com as mãos. Quando ela estiver nessa consistência, ela já está boa. Jogue um pouco de farinha no recipiente e leve a massa para descansar coberta com um plástico filme ou um pano de 40 a 60 minutos, ou até que ela dobre de tamanho. Quando ela já tiver crescido, jogue um pouco de farinha numa superfície plana e despeje a massa. Divida ela ao meio e vamos fazer uma parte de cada vez para ficar mais fácil de esticar. Depois, estique bem com um rolo. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e acione o sininho para não perder os próximos vídeos. E não esqueça de deixar o seu like. Com a faca, corte as bordas da massa para ela ficar retinha. Os pedaços que sobrou, amasse bem e deixe descansar para abrir novamente. Corte em triângulos desta forma. Para o recheio, você vai precisar de 200 gramas de presunto e 200 de mussarela. Primeiro, coloque meia fatia de presunto, depois meia de mussarela e enrole. Deixe a ponta para baixo. Unte uma forma com óleo ou azeite. Coloque os salgados e deixe descansar, coberto com um pano por aproximadamente 30 minutos ou até eles crescer bem. Com eles já crescido, bata 2 gemas e pincele por cima.
Por último, jogue gergelim ou orégano. Leve em forno pré-aquecido na temperatura máxima por aproximadamente 10 minutos. Não deixe muito tempo para o queijo não escorrer. Hambúrguer de forno, delicioso e fácil de fazer. Em um recipiente, coloque 10 gramas de fermento biológico seco, um copo americano de leite morno, um copo de água morna, meio copo de óleo, 2 colheres de açúcar e 1 colher de sobremesa de sal. Misture bem. Acrescente 500 gramas de farinha de trigo e ir colocando aos poucos. Quando a massa já estiver um pouco consistente, é preciso amassar com as mãos. Em uma superfície plana, jogue um pouco de farinha de trigo e despeje a massa. Vá jogando farinha aos poucos para a massa não grudar e obter a consistência necessária. E se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e acione o sininho para não perder os próximos vídeos. E não esqueça de deixar o seu like. Quando a massa já estiver nessa consistência, ela já está pronta. Unte um recipiente com óleo, coloque a massa para descansar de 40 a 60 minutos coberta com um pano. Quando a massa já estiver crescido, jogue farinha em uma superfície plana e coloque a massa. Abra a massa com um rolo. Corte em quadrados de aproximadamente 4 dedos. Enrole os pedaços cortados. Agora vamos preparar os hambúrgueres. Jogue farinha em uma superfície e abra os pedaços com um rolo. Primeiro, coloque 1 colher de molho de tomate, 1 fatia de presunto e 1 de mussarela, 1 bife de hambúrguer pré-assado e 2 fatias de tomate. Para fechar, junte todas as pontas e aperte bem. Em uma forma untada com manteiga e farinha, coloque os hambúrgueres. Bata um ovo para pincelar por cima. Finalize com orégano ou gergelim. Leve em forno pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos.
Enroladinho de salsicha, super fácil de fazer e econômico. Em um recipiente, coloque 300 gramas de farinha de trigo, que equivale a 2 xícaras e 1/4. Adicione também 5 gramas de fermento biológico seco. O envelope vem 10 gramas, coloque a metade. 2 colheres de açúcar, 1 colher de chá de sal, 1 ovo, 2 colheres de manteiga ou margarina e 1 copo americano de água morna. Depois misture bem. A massa vai ficar um pouco grudando, mas é normal. Cubra com um pano e deixe descansar por 1 hora. Depois que a massa já estiver descansada, em uma superfície plana, jogue um pouco de farinha de trigo e coloque a massa. Agora é preciso fazer 30 dobras. E deixe crescer por 10 minutos coberta com um pano. Jogue um pouco de farinha e abra a massa com um rolo. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e acione o sininho para não perder os próximos vídeos. E não esqueça de deixar o seu like. Com o auxílio de uma faca, corte em quadrados de aproximadamente 4 dedos. Cozinhe 12 salsichas e divida elas ao meio. Agora vamos preparar os enroladinhos. Primeiro, coloque um pouco de molho de tomate, a salsicha e junte as pontas apertando bem. Em uma forma untada com manteiga e farinha, coloque os enroladinhos e deixe crescer por 30 minutos. Bata um ovo para pincelar. Por último, jogue um pouco de batata palha ou orégano. Leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 15 minutos. Diga nos comentários o que você achou da receita e de qual cidade você está nos assistindo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.